Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Abre aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Nós estamos numa série de exposições falando sobre a revolução no ego. Nós estamos na Semana Farroupilha, passamos agora pelo feriado da Semana Farroupilha, quando falamos da revolução que houve no Rio Grande do Sul, da batalha que perdemos e do legado que ela deixa no nosso estado. E desde a semana passada, essa semana e na próxima semana, vamos falar um pouco sobre uma revolução que precisa acontecer dentro de nós, dentro do nosso coração, coisas que nós precisamos sujeitar na nossa vida. Semana passada falamos um pouco sobre o nosso altar de sujeição a Deus, como nós somos rebeldes a Deus por natureza, como a nossa sujeição a Deus ela é demonstrada na maneira que eu lido com o próximo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o próximo, como eu e você somos chamados para viver em sujeição ao próximo. E isso tem que tratar o nosso ego. A gente tem uma facilidade talvez maior de nos sujeitarmos a Deus, porque nós não vemos, como acabamos de cantar, invisível, mas é real. Como Deus não está diariamente ali nos doutrinando, a gente se submete mais fácil a Deus. Mas Deus nos fala que nós devemos também nos sujeitar ao próximo, a alguém que responde a gente. Como eu falo com os pais, quando tem criança pequena, é legal, né? O joelhinho ali começa a crescer, começa a criar cara, começa a sorrir, começa a fazer várias coisas. E aí os pais, quando a criança começa a caminhar, acham que estão num momento difícil. E eu sempre falo para os pais, espera eles começarem a falar. Porque daí você já não consegue mais fazer as coisas do jeito que você queria. Porque você vai botar uma blusa e ele fala, não quero. Vai mandar ele comer papinha, ele, eu não gosto. E aí você começa a ver que desde pequenininho a gente é um pecador pequenininho. Porque a gente já começa a se rebelar contra o próximo também. O texto que nós vamos falar hoje fala um pouco sobre isso. Pelo menos 2 altares, eu tinha 3, mas eu acho que eu vou trabalhar 2 essa noite, para falar com você bem, para que você saia daqui com a sua mente edificada. Abriu aí Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 8, mas eu peço depois que você deixe a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos dar uma passeada pelo texto. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Texto precioso da palavra do Senhor. Muitos de nós conhecemos os 2 primeiros versos desse capítulo, para a gente não nos amoldar ao mundo e renovar a nossa mente. Decoramos esses 2 versos. Porém, o apóstolo Paulo ele vai aplicar esses 2 versos a partir do capítulo 3. E ele faz isso até o final do capítulo. É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para a igreja de Roma e dizendo assim, se você agora tem a mente de Cristo, se você não tomou a forma do mundo, se você está sendo renovado por essa metanoia que acontece, você tem que agir assim. Você tem que agir desta forma. Você começa a interagir com as pessoas dessa maneira. Por isso eu convido você, na sua casa, ler todo o capítulo 12. E agora com essa percepção na mente. Não só com a percepção, eu tenho a mente de Cristo. Cristo está mudando a minha mente. Eu não vou me amoldar ao mundo. Não só com essa percepção, mas sim da prática que isso tem na sua vida cristã. Porque nós, normalmente, conseguimos fazer do Evangelho algo filosofal.
Ou seja, nós falamos do Evangelho, nós conseguimos conceituar a Bíblia, conseguimos falar das coisas que devemos fazer, mas colocar em prática é outros 500. Estar vivendo a situação é outros 500. E a gente tem mais dificuldade, então, para colocar isso em prática. Agostinho, não o da grande família, mas o pai da igreja, que viveu no primeiro século, ele tem uma frase muito especial que ele diz assim: Deus se humilhou, mas o homem continua sendo soberbo. Preste atenção como Agostinho, lá no primeiro século, estava falando de nós hoje. Deus, ele se humilhou. Não é isso que o Paulo fala? Ele se humilhou, viveu em forma de homem, esteve entre nós. Mas nós, seres humanos, nós não nos humilhamos. Nós não queremos perder. Nós temos dificuldade com a ideia de servir. Por isso que eu falei para você que nós conseguimos fazer filosofia, mas colocar em prática é difícil. Você foi chamado para viver em serviço do próximo. Você foi chamado para viver em serviço a Deus. Mas não é isso que você aprende na sua casa. Não é isso que você aprende na escola. Não é isso que você aprende no seu local de trabalho, faculdade. E não é isso que você aprende em muitos templos religiosos, que falam que você veio para ser servido, que você tem que conquistar as coisas, que você é todo poderoso, que você é melhor do que o He-Man. E isso não é verdade. Nós precisamos humilhar. Um grande pastor, ele fala que o ego no nosso coração é como um balão. E à medida que o ego vai enchendo, ele vai inflando dentro do nosso coração. Mas que Deus, ele tem uma agulha que fura muito fácil esse balão, chamado pecado. Quando nós estamos tão cheios de nós, quando nós achamos que nós somos todos poderosos, o pecado vem e mostra para nós que nós não somos. O pecado vem e demonstra para mim e para você que nós somos falhos. E que se não for a graça de Deus, nós não conseguimos estar na sua presença. Deus, ele se humilhou, mas o homem continua soberbo. Parece que ele está falando dos gaúchos, né? A gente é assim. Tudo é bom aqui. Tudo é legal. Nós temos os melhores times de futebol, nós temos a melhor comida, as mulheres gaúchas são as mais bonitas, os homens gaúchos são os mais homens, as cidades gaúchas são as mais belas. Não tem nada de errado no Rio Grande do Sul filosofal. Vai na prática para você ver. Vai dar uma volta na cidade de Pelotas. Vai caminhar um pouco pelas cidades do Rio Grande do Sul. E você vai ver que está bem distante disso. Satanás, ele tem uma estratégia muito simples quando ele lida com o homem. Ele faz você achar que se você falar várias vezes uma mentira, ela vai se tornar verdade. Só que Satanás, ele tem uma coisa que ele é bom. Ele é o pai da mentira. Então não adianta você ficar com esse tipo de positivismo na sua vida cristã, na sua vida diária, na sua vida de fé, e não viver uma vida real. O primeiro altar que você precisa quebrar, então, nessa noite, é o do seu orgulho. Você precisa quebrar isso no coração. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que na fé somos nós. Olha o que o verso 3 e o verso 4 falam. Por isso, pela graça que me foi dada a todos vocês, digo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Na fé não existe eu. No reino de Deus não existe esse tempo, essa conjugação verbal. É sempre nós. Nós somos corpo. Nós somos chamados para viver em unidade. Nós somos mais fortes, não o indivíduo. Inclusive, quando você interpreta outros textos do apóstolo Paulo, falando, por exemplo, sobre você ser templo do Espírito Santo, quando você interpreta esse texto, não é de você que Paulo está falando. Paulo está falando da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. É sempre nós. Mas, assim como acontecia na igreja de Roma, também acontece nos nossos dias. Nós vivemos um padrão mais elevado. Nós olhamos para o espelho e aquilo que reflete no espelho, para nós parece ser muito melhor do que é.
Nós olhamos para as nossas palavras e parece que as nossas palavras são melhores do que as palavras de outras pessoas. Nós olhamos para as nossas ponderações e achamos que as nossas ponderações são melhores do que as dos outros. E não é. Não é. A palavra do Senhor nos ensina a olhar para o outro sempre como superior a nós. Superior a nós. Por isso que se nós fôssemos definir o reino de Deus, ele é definido sempre como ele, você e depois eu. Ele, você e depois eu. Eu tenho que estar submisso ao Senhor, eu tenho que estar submisso ao meu irmão e depois eu penso em mim. A pergunta que eu quero te fazer é se você tem feito isso. Se é assim que você caminha. Nós vamos falar mais para frente sobre dons e talentos. Quando você observa os dons e talentos que Deus deu a você, você tem aperfeiçoado os seus dons e talentos para quê? Para glorificar ao Senhor? Para servir melhor o seu irmão? Ou para que alguém chegue no final do culto e bata nas suas costas e disse: nossa, Ernesto, você canta muito bem. Nossa, pastor, você pregou muito bem. Não é para nós, é para o Senhor. E aí Paulo te dá 3 dicas como você mensurar o nós dentro da igreja. Primeiro, não tenha um conceito elevado sobre você mesmo. Não tenha. Eu tenho uma dificuldade muito grande na minha vida. Quem convive diariamente comigo sabe. Eu não sei elogiar as pessoas. Eu tenho uma dificuldade com isso. Para mim, dói para sair. Então, às vezes, você vai fazer as coisas comigo e eu não vou dizer, cara, está muito bom, está legal. Porque, às vezes, a gente está mal acostumado com isso. E a nossa geração é assim. Tudo que você faz, alguém tem que bater e dar um tapinha nas suas costas. Senão, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí você começa a achar que você é a bolachinha mais recheada do pacote. E você não é. Saiba de uma coisa. Pensa naquilo que você faz de melhor. Pensa aí. Bolo de chocolate. Churrasco. Falar em público. Tocar no reino. Ou fora do reino, daí cada um. O que você faz de bom? Tenha certeza, tem um japonês que faz melhor que você. É certo. Vai ter alguém que vai fazer melhor do que você. Você não precisa se diminuir. Paulo não está dizendo para você ser menor do que você é. Paulo está falando para você ser consciente, você ser equilibrado, você não levar em elevação que você é o melhor. Porque se você faz algo de bom, você faz porque Deus deu a você. E se Deus deu a você, a glória não é sua, a glória é do Senhor. Então, todas as vezes que você for elogiado, sempre fale, amém, irmão, muito obrigado, mas a glória não é minha, é do Senhor. Glorifica a Deus. Só dentro da igreja? Não, no seu local de trabalho também, na sua faculdade também, na sua escola também, na sua família também. Eu vejo crentes reclamando, por exemplo, da faculdade, dizendo que é um ambiente inóspito. Estamos mandando os filhos para o Egito, está tudo acabando. Sabe como é que você consegue mudar? Quando você tirou um A na prova, nem sei se é com conceito, ou se tirou um 10, você olha para o seu professor e diz assim, toda a glória é do Senhor e não é minha. Porque se Deus me permitiu ter essa inteligência, é porque é dele o louvor. Daí você começa a evangelizar dentro da faculdade. Porque, meu irmão, não existe 1 centímetro nesse universo e no reino espiritual que não seja do Senhor. A faculdade também é. Seu local de trabalho, você trabalha para quê? Para você conquistar uma promoção no final do mês? Para o seu chefe vir e te dar um bônus. Olha, Maurício, você fez um bom trabalho, está aqui R$100 a mais para você convidar o seu pastor e comer uma pizza. Não, a glória é de Deus. Eu não fiz porque você vai me dar dinheiro e nem tampouco eu estou preocupado com o seu elogio. Eu estou fazendo porque eu estou fazendo para o Senhor. Isso vai te ajudar a não ter um conceito elevado e ser equilibrado. Equilibrado. Eu gosto muito de crente. Não é à toa que eu sou pastor. Senão estava em outro lugar. Porque normalmente crente faz coisa boa. A maioria dos crentes são bons.
têm um bom coração e uma boa fé, e fazem o seu trabalho para o Senhor. E por quê? Porque eles têm a terceira ideia que Paulo trabalha aqui nesse nós, compreensão do reino. Olha o que Paulo fala no final do verso 3. Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós trabalhamos porque nós temos consciência do reino. Você tem consciência do reino? Diz para mim aí, você tem? Você sabe que você foi chamado para libertar pessoas do império das trevas? Você tem essa consciência? Você sabe que quando você vem aqui cultuar ao Senhor, você vem porque você faz parte de um todo, e você faz parte do reino de Deus. Você consegue entender isso? Se você não consegue, o meu gabinete está ali atrás, a gente pode trocar uma ideia depois. Mas você tem que ter essa compreensão, meu irmão. Você foi arregimentado para esse reino. Você foi chamado para esse reino. Esse reino não está aqui para servir você. Está aqui para que você possa servir. E é uma honra. É uma bênção. Qualquer lugar pode ser bom para você servir. Se o Bolsonaro chamar você para tomar um café, você vai ficar muito feliz. Deus está te chamando para tomar um café. Sem você achar que isso é uma heresia, tá? Só para você entender. É Deus que está te chamando para participar de uma coisa que transcende o Brasil, transcende o universo. Mas nesse local, não existe eu. Só existe nós. Você está disposto a abrir mão dos seus conceitos? Daquilo que você pensa? Do seu gosto pessoal? Da maneira que você pondera a vida? Para começar a ponderar a vida como o reino de Deus? Paulo aplica esse verso 3 em outros 2 versos que estão mais para frente. Verso 10 ele fala assim: dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Você só começa a mensurar quem você é realmente quando você passa a se dedicar ao próximo. Senão você sempre vai achar que você é joia. Essa semana na nossa live eu compartilhei algo que eu quero compartilhar com você. Se você já ouviu na live, ouve de novo. Se você não ouviu, preste atenção. Certo pastor foi procurado por uma irmã. E a irmã foi reclamar para o pastor. Natural. Pastor, eu vim do interior aqui para a sua igreja. E eu não gosto muito do jeito que o senhor pastoreia, não. Porque na minha igreja lá no interior, o pastor passou 5 anos me visitando. Todo dia ele ia na minha casa. Todo dia ele tomava café comigo e com meu esposo. Todo dia ele expunha a palavra do Senhor para mim e para o meu esposo. Todo dia ele estava orando comigo e com meu esposo. Eu já estou aqui 1 ano e o senhor nunca foi na minha casa. O senhor não é pastor. A resposta desse homem, que é um grande homem de Deus, mas não é o único não, tá gente? Mas é um pastor que é desse tamanhozinho, virou para aquela mulher e disse assim: com quem você está fazendo a mesma coisa? Quem foi que você está visitando durante 5 anos? A quem você tem ido ensinar a palavra de Deus? A quem você tem dedicado a sua vida para orar com a pessoa? A quem você tem dedicado para estar lá todos os dias edificando Cristo na vida da pessoa? Ninguém. Então você não aprendeu nada. Nada. Nós fomos chamados para servir, não para ser servidos. Se a sua fé faz com que você simplesmente seja bajulado e que você queira sempre ser cuidado e jamais cuidar, não é em Deus que você tem tido fé. Outra aplicação no verso 16, o apóstolo Paulo fala assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar com as pessoas inferiores. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A mesma atitude uns para com os outros. Som do seu coração aí. Precisa dizer para mim não. Você trata todas as pessoas da mesma forma? Se não tem, a gente pode parar a pregação aqui. Já tem pecado para a gente confessar diante de Deus. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a se associar com as pessoas
inferiores, como é a tradução ali da NVI. Ir na casa que te dá caviar para comer é bom, mas eu nunca comi. Que nem o Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, só ouço falar desse negócio. Mas ir na casa que você vai ter que tomar água no copo que está todo sujo. Você vai? Ah, isso é coisa de pastor. Isso é coisa para missionário. Isso é coisa para crente. Porque Cristo fez pior. Cara, Cristo estava no céu. Os anjos o serviam. Ele sai de lá para viver comigo e com você, que somos pecadores. Por isso que a gente não pode ser orgulhoso. Deixa eu seguir que meu tempo está indo. Então, na fé, na fé somos nós. Ele, você e depois eu. Segundo ponto, e nós vamos parar por aqui nessa noite. Na fé, na função, nós somos diferentes. Olha o que Paulo fala. Verso 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Na função nós somos diferentes, mas precisa haver unidade. Assim você vai quebrar o altar do orgulho no seu coração. Meu irmão, você faz coisas muito melhores do que eu. Você tem dons e aptidões muito melhores do que as minhas. Em compensação, tem coisas que eu sei fazer muito melhor do que você. Eu tenho aptidões que talvez sejam melhores do que as suas. Elas são complementares. Elas não são para que eu e você fiquemos disputando a presença do Pai. O que eu mais vejo dentro do reino de Deus nos nossos dias é isso. Nós queremos ser a maior igreja, a melhor igreja, com o melhor pastor, com a melhor canção, com os melhores líderes, com as melhores coisas. Para quê? Para a glória do Senhor? Amém. Mas eu não tenho visto isso. O que tem de pastor que acaba o seu culto e começa a assistir às lives dos cultos nas outras igrejas, para ver o que as outras igrejas estão fazendo de diferente, para ver se a live da igreja A, a igreja B, a igreja C não é melhor do que a sua. Não está no gibi não, meu irmão. É complicado. Daí parece os meus meninos em casa, que ficam fazendo coisas diferentes para tentar chamar a atenção do pai de uma maneira diferente e assim conquistar um melhor espaço. E eles só refletem outros dois irmãos, que é o filho pródigo e o filho mais velho. Eu e você precisamos entender uma coisa. Nós somos diferentes. Nós temos pensamentos diferentes. Nós temos maneira de falar diferente. Nós temos maneira de agir diferente uns dos outros. Algumas atitudes são melhores, outras são piores, algumas são diferentes. Você torce para o Inter, eu torço para o melhor time do Rio Grande do Sul. Faz parte. Você gosta de se vestir de rosa, eu gosto de me vestir de preto. Faz parte. Eu gosto de escutar rock, você gosta de escutar pagode. Faz parte. O que nos une não é isso. Você gosta de ouvir pregações, eu gosto de ouvir música. Faz parte. Não é isso que nos une. Nós somos diferentes. Esse princípio, ao longo dos anos, nós temos tentado ensinar a nossa comunidade de maneira bem pedagógica. Por isso que as nossas crianças não participam do culto. Elas saem para participar de um culto para elas. Para elas, porque elas vão ser adoradas? Não. Porque elas têm uma linguagem diferente. Elas não compreendem, elas não iam aguentar o pastor Rodrigo falando 40 minutos, não. Elas precisam de canções mais alegrinhas para ficar balançando lá e ficar assim. É um formato diferente. É melhor ou é pior? Não é. É só diferente. Mas nós vivemos numa geração onde tudo está polarizado. E ser diferente é ser errado. Se eu penso diferente, se eu como coisas diferentes, se eu ouço coisas diferentes, se eu pondero as coisas diferentes, isso é errado. Eu quero me afastar de você.
E isso lá fora eu acho tranquilo. No mundo, de boa. O problema é dentro da igreja. Porque a gente começa a ver o que aconteceu já no primeiro século. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. E os grupos começam a se formar. Meu irmão, você foi chamado para viver em unidade. Em unidade. E não é pouca coisa que une você. Paulo, ele fala a respeito de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não é da religião. Não é. Estávamos essa semana reunidos com o concílio da nossa igreja. E uma das maiores belezas que eu vejo no nosso concílio aqui no Sul. Meu irmão, se você sair daqui e for na Igreja Presbiteriana de Santa Maria, você vai ter um perfil de igreja diferente. Pastor Romão tem uma maneira de conduzir a igreja. Seu conselho tem uma maneira de conduzir a igreja. E eles são presbiterianos e são cristãos. Se você andar um pouco mais e for até Carazinho, você vai conhecer o reverendo Paulo Foltran, que tem uma maneira de condução de igreja diferente da nossa, diferente de Santa Maria. São presbiterianos. São crentes no Senhor Jesus. Você vai descer aqui para o sul, aqui em Pelotas, o pastor Rodrigo e seu conselho tem uma maneira diferente de conduzir a igreja. São crentes, são presbiterianos. Mas sabe o que é mais belo? Quando senta essas três cabeças e mais as outras do presbitério para conversar sobre o reino de Deus, eu não chego para o Paulo Romão e falo assim, Romão, por que você usa gola clerical para pregar? Por que você usa essa roupa toda socialzinho para pregar? Ele também não chega para mim e diz, pastor Rodrigo, por que você usa all-star para pregar? E nem tampouco diz para o Paulo, Paulo, por que você fala uns glória a Deus mais alto na hora que você está pregando? Sabe por quê? Porque não é essas diferenças que nos unem. Isso é forma. Isso passa. O que nos une é mais profundo. É a cruz de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não usava all-star. Cristo Jesus não usava gola clerical. E nem tampouco ficava dizendo glória a Deus todo o tempo. Quando ele precisou demonstrar o amor, ele mostrou de uma maneira. Negou a ele mesmo e foi para a cruz no meu lugar. Simples. Simples. Por isso, se eu e você queremos derrubar esse altar do orgulho no nosso coração, a gente precisa entender que a gente é diferente, gente. E ser diferente não é errado. Se não tiver em desacordo com a palavra de Deus, tá, gente? Você está falando com um crente espiritual aqui, né? Só é diferente. Só é diferente. Porque aquilo que nos uniu é mais profundo. E o apóstolo Paulo, então, ele faz a aplicação disso. No verso 18, abre aí para você ver. Verso simples, para que você possa decorar nessa noite. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Viver em unidade é difícil. Abrir mão das diferenças é complicado. Conviver com pessoas que pensam A e eu pensando B é muito difícil. Mas existe um mandamento que me manda ter paz com todos. Tem exceção? Não tem. Tem alguma vez que não é para você ter paz? Não. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Normalmente as pessoas entram em crises e brigas, e discussões e demandas, porque elas têm uma dificuldade muito grande de ouvir. Normalmente, quando a pessoa pensa diferente de nós não paramos para ouvir. Aqui na nossa comunidade, a gente viveu um processo muito interessante. Por ser um pastor mais novo e achar que a igreja pode ser levada de uma maneira mais leve, você tem que ver cada história que surge aí. Que do nosso culto tem um monte de luz aqui. Nem sabe o pessoal que eu nem gosto de igreja preta. Aqui atrás não está preto porque eu não quis, gente. Que o pastor Rodrigo é um pastor pentecostal. Sou. O Espírito Santo está em mim. Graças a Deus, glória a Deus. O Hernandes também é.
Fala com o Hernandes. Mas sabe qual é o problema? Os maiores críticos ao nosso ministério e à nossa comunidade nunca sentaram comigo ali no gabinete. Quero conversar com você. Quero dialogar com você. Tentar entender a maneira que você pensa. Quando surgiu o projeto do Caminhando Juntos, por exemplo, muitos quilos de sal eu comi com o pastor Daniel. Pentecostal de tudo. Veio capeta em tudo que é lugar. Mas foi comprado por Cristo Jesus. Muitos quilos de sal eu comi com o pastor Paulo do Mevá. Cara bom, militar. Se você acha que eu sou rígido, troca uma ideia com o pastor Paulo para você ver. Pensa a igreja um pouco diferente de mim. Mas a gente parou, sentou, um falou, o outro ouviu, conviveu, misturamos no liquidificador e chegamos a uma conclusão. Existe algo que é maior do que a placa da Igreja Presbiteriana de Pelotas, é maior do que a placa da Igreja Batista Novo Território e é maior do que a placa da Igreja Mevã de Pelotas. Cristo. E é por Ele que nós caminhamos. E é aí que Paulo termina essa mensagem. Se nós queremos ter uma revolução no nosso ego, você precisa desconstruir o altar do orgulho no seu coração. Eu quero acabar citando uma música para vocês. Uma música que talvez você conheça. Mas eu queria deixar, não vou cantar não, só vou citar ela para vocês. Fala assim: se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que eu sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas dessa embarcação, na esperança de que pela manhã eu avistarei o porto aonde você vai estar. Quantas casas, meu irmão, você construiu longe do Senhor? Quantos lugares você tem no seu coração que Cristo não está lá? E o seu orgulho não permite você derrubar. Mas se a letra dessa canção é verdadeira, se tudo mudou e eu já não sou mais quem eu era agora, eu preciso deixar para trás essas casas. A revolução que tem que ocorrer no seu coração, o altar do ego tem que cair. O altar do ego tem que ser derrubado. Não há espaço para Jesus e para o seu orgulho. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Eu sei que você é gaúcho, eu também sou. De Alegrete, da fronteira. Sei o que é ser gaúcho de verdade. Preciso quebrar esse altar. Eu sou presbiteriano de nascença. Sei como nós às vezes levamos a nossa teologia um pouco acima do que as pessoas. Eu preciso quebrar esse altar no meu coração. Eu sou homem e vivo numa geração onde o homem é colocado num altar maior do que ele tem que estar. Eu preciso quebrar esse altar no meu coração. E essas aplicações eu estou fazendo ao meu coração, porque eu conheço o meu coração. A pergunta é: quais são os altares que você tem que quebrar aí dentro do seu coração? E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Nós vamos cantar com o Ernesto. E enquanto o Ernesto cante, eu queria que só ele cantasse. Porque eu quero que você ore diante de Deus. Fala assim: Deus, eu preciso derrubar isso no meu coração. Desconstruir isso na minha história. Deixar de lado essa casa. Para que o Senhor então viva em mim. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, um coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus, nessa noite, assim como o Senhor levantou o apóstolo Paulo nessa carta, para lembrar a igreja de Roma que o indivíduo não é o mais importante, mas o corpo é o mais importante. Para lembrar quantos altares estamos construindo longe do Senhor. Os nossos irmãos lá do primeiro século também construíram. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que fala ainda em nós e demonstra todos os lugares que nós precisamos ceder ao senhorio de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, ensina o meu coração e o coração dos meus irmãos que aqui estão e que estão nas suas casas, Deus, a olhar para o próximo como alguém superior a nós. Se nós somos servos de Cristo, Deus, devemos servir assim como o Senhor serviu. Trabalha no nosso coração. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Trabalha, Deus, no nosso coração. E que essa semana, Deus, já a partir de hoje, dessa noite, nós já possamos ter atitudes diferentes, posturas diferentes, ações diferentes, para que a cidade de Pelotas, o estado do Rio Grande do Sul e a nossa nação perceba que aqui há discípulos do Senhor Jesus Cristo, vivendo nessa geração como nosso Mestre. Age em nós, Senhor. Age em nós, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia que Ele há de voltar entre as nuvens. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.